Abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Amém? Isaías 43, versos 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Diga, uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Fecha os teus olhos mais um pouquinho. Espírito Santo, eu te peço que fales conosco poderosamente. Eu te peço que faças aquilo que só tu podes fazer, doce Espírito Santo, que é revelar esta palavra aos nossos corações. Esta palavra, sem ti, ela é morta, mas se o teu Espírito nos revelar, ela produz vida em nós. Então eu te peço, Senhor, que reveles essa palavra de uma forma poderosa e tremenda aos nossos corações e que nós possamos desenvolver algo sobrenatural aqui, em nome de Jesus. Te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? O tema dessa palavra hoje é uma coisa nova. Diga para alguém do seu lado, uma coisa nova. Uma coisa nova. Todos nós gostamos de novidades, desde que sejam boas, amém? A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 23, verso 7, que como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O quadro que eu e você pintamos no nosso coração revela a pessoa que nós somos. E se nós queremos ser pessoas diferentes, nós temos que alterar este quadro. A maneira como nós imaginamos, diz a palavra de Deus. Esse versículo nos mostra que a nossa disposição mental e principalmente a nossa disposição espiritual vai influenciar muito em que tipo de pessoa nós nos tornamos. Hoje, meu amado, o Senhor te trouxe aqui para que você e eu tenhamos muita expectativa quanto ao que Ele fará, ao que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida, em nossas famílias, em cada área. Hoje é dia de arrependimento, é dia de transformação, é dia de uma mudança radical de Deus em nossos corações. O Senhor preparou uma coisa nova. Uma coisa nova de Deus está chegando aqui esta noite. Amém? Então, nós precisamos esquecer, como nós lemos no versículo, das coisas antigas, das coisas que já se passaram, e preparar o nosso coração para aquilo que está chegando. O versículo que nós lemos diz: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Sabe o que é legal da palavra de Deus? A Bíblia é o livro da esperança. Veja um versículo como esse que nós acabamos de ler. Quando a palavra de Deus diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considere mais as antigas, o Senhor está te dizendo o seguinte: cara, se a tua vida até hoje foi horrível, se tudo que aconteceu até aqui foi ruim, te prejudicou, se você teve um passado péssimo, o Senhor está te dizendo: eu te dou hoje uma oportunidade. A oportunidade de esquecer tudo isso. Sabe como a gente faz no computador? Selecionar. Aí você tem aquele botão selecionar tudo, né? Select all. Você vai lá, seleciona tudo. Aí tem um botão aqui, delete. Sim ou não? O Senhor está dizendo: não considere, não leve em conta, não se lembre mais das coisas passadas. Não considere as antigas, porque hoje, a partir de agora, eu vou fazer uma coisa nova. Uau! É como se o Senhor pegasse o caderno da tua vida, arrancasse a página e amassasse e falasse: não, vamos fazer isso de novo. Vamos reescrever esse negócio.
Vamos fazer uma coisa completamente diferente agora, amém? Amém, queridos? Quantos querem algo assim? Alguns, né? Mas vou tentar de novo. Quantos querem algo assim? E a primeira coisa que nós entendemos dessa passagem que nós lemos é que aquilo que passou, passou. Diga, o que passou, passou. Se tem algo que eu tenho aprendido nos últimos anos, amados, é que a gente precisa aprender a deixar o passado ser passado. Isso eu aprendi com o pastor Júlio lá em Guarulhos, ele falava muito isso, essa frase. E é uma frase muito real para aqueles que querem viver em Cristo. Diga para alguém do seu lado, deixe o passado ser passado. Parece lógica essa frase, mas não é. Parece muito lógica, mas ela absolutamente não é lógica. A maioria das pessoas trazem continuamente, todos os dias, o passado para o presente. Todas as vezes que nós nos lembramos do que aconteceu, todas as vezes que nós remoemos o que nos fizeram, nós trazemos o passado para o presente. Querido, se algo aconteceu um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás, essas coisas têm que permanecer lá atrás. Elas não podem ser trazidas para o nosso hoje. O Senhor, Ele nos fala, esqueça, não vos lembreis, não vos lembreis, esqueça das coisas antigas. Amém? As coisas passadas, queridos, elas só têm uma razão de nós pensarmos nela eventualmente. E essa razão, queridos, é para que nós possamos tirar alguma lição. Sim ou não? Tirar alguma lição e falar, poxa, peraí, isso aqui, esse caminho não é legal. Esse caminho, porque Deus não vai te dar amnésia. Esquecer é aqui no coração, não na mente. Amém? Então, meu amado, nós precisamos deixar para trás o nosso passado por um único motivo. Só existe um único dia, em que você e eu podemos fazer alguma coisa a respeito. Sabe como se chama esse dia? Como é que se chama o dia em que nós podemos fazer algo a respeito? O dia de hoje. O passado, queridos, ele não pode ser mudado. O futuro, só podemos confiar que o Senhor nos guiará se nós fizermos a sua vontade, amém? Mas o único dia em que nós podemos fazer alguma coisa a respeito se chama hoje. E é por isso que a palavra de Deus diz, não vos lembreis das coisas passadas e nem considere mais as antigas. Muitas pessoas vivem presas às coisas que aconteceram anos atrás. E elas, por estarem presas, elas sempre acham que aquilo que aconteceu um dia vai voltar a acontecer. Sim ou não? E por causa disso, param de confiar. Param de confiar nas outras pessoas. O pastor César, lá da Colômbia, em Bogotá, uma vez eu vi uma ministração dele, e ele passou por uma tribulação muito forte na igreja, né? Grandes líderes foram embora e tal. E por um instante o coração dele ficou machucado. Eram pessoas muito queridas. E ele contava que quando isso aconteceu, ele teve a tentação de não confiar mais nas pessoas. Mas um dia ele se levantou e orou da seguinte maneira, disse, Deus, não permita que eu deixe de confiar nas pessoas, para que aquelas que nunca me fizeram mal paguem por aquelas que fizeram. Quando a gente não deixa o passado ser passado, queridos, a gente penaliza as pessoas do presente. Não é verdade? Sim ou não? As pessoas que ficam presas no passado, elas creem que o presente e o futuro serão iguais ao que elas já viveram. Não conseguem mais confiar em ninguém. E o que é pior, quando
a pessoa deixa isso fermentar em seu espírito, em sua alma, então, além de não confiar nas pessoas, ela para também de confiar em Deus. Ela deixa de confiar no Senhor. Eu tenho dito isso para vários discípulos, para várias pessoas. Falo, olha, cara, você está vivendo uma situação difícil, você está vivendo algo ruim, eu também vivo algumas coisas que eu não gostaria de viver, mas olha para o alvo, olha para cima. Como? Como você pode dizer, cara, não vai dar, se você serve ao Todo-Poderoso Deus? Como você pode limitar o poder e a atuação de Deus, deixando de confiar nele porque você viveu ou está vivendo algo ruim? Lembra da história de José no Egito? Sim ou não? Quem lembra da história de José no Egito? Lembra? Aquele cara passou 13 anos, lembrando de um sonho que Deus tinha dado para ele. E no sonho ele era honrado. No sonho ele vivia coisas tremendas, coisas sobrenaturais. Honra, poder, prosperidade. Mas durante 13 anos ele viveu traição, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, virou escravo na casa de um egípcio, e na casa desse egípcio a mulher do egípcio, do patrão dele, quis adulterar com ele, ele fugiu para não adulterar e foi caluniado, e por causa dessa calúnia parou numa prisão e ficou lá 12 anos mofando ali. E o sonho? E o sonho? Demorou, mas um dia, quando Deus olhou para ele e falou, José, você está pronto. José, agora você pode receber o Egito como herança. José, agora você pode liderar os seus próprios irmãos. José, agora você pode acolher o seu próprio pai. Então, de repente, um belo dia, de um dia para o outro, José sentou no trono do Egito, abaixo somente do faraó. Agora você imagine, alguém que conheceu José na véspera, uma semana antes de ele subir para ser governador do Egito. O cara conheceu ele e falou, poxa, o cara ontem estava na cadeia, hoje é governador do Egito? Parece que foi de repente. Eu creio que se José ouvisse um cara dizer isso, ele ia falar, meu, senta aqui, deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar uma história. Você acha que foi de repente? Eu estava ministrando a célula hoje, eu estava falando para os meninos sobre a nossa rede de jovens, né? Eu falei para eles, talvez vocês não entendam o que significa para a gente ter aqui, né, um culto toda semana, né, com essa quantidade de jovens. Talvez vocês não entendam. Por quê? Porque vocês não estavam lá em 1998, quando nós clamávamos, quando nós orávamos e jejuávamos para que o Senhor levantasse uma geração. E aí, de repente, alguém chega aqui e fala, poxa, que igreja bonita, que legal, tem um monte de gente aqui. Eles cantam, eles pulam, eles dançam e talvez você não entenda. Foi Deus que usou vocês. Foi Deus que permitiu essa situação. José disse para eles, foi para a vida que o Senhor permitiu tudo isso acontecer. Uau! Ele não considerou o passado. Ele não considerou as coisas antigas, amém? O nosso passado ele só tem a função de nos levar a um profundo arrependimento. Profundo arrependimento por tudo aquilo que desagradou a Deus lá atrás. O que você fez que Deus não gostou até hoje? Jazinho, em ordem alfabética ou por ordem de acontecimento, né? Meu amado, lembre-se do seu passado somente para se arrepender. Fala, Senhor, me perdoa, Pai, me lava, me limpa. Como o apóstolo Paulo, um dia ele disse, olha, eu sou o principal dos pecadores, porque um dia,
Paulo estava já no fim da vida dele. Ele disse: um dia eu persegui a igreja de Cristo. E o Senhor me salvou. O Senhor teve misericórdia de mim. Era como se ele estivesse dizendo: olha, se Deus fez isso comigo, cara, qualquer um pode ser salvo. A graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa. Hoje, se lembre uma última vez do seu passado. Se lembre hoje uma última vez do seu passado, para que ele possa produzir em você e em mim a tristeza segundo Deus, como diz 2 Coríntios 7,10. A tristeza segundo Deus, que a ninguém traz pesar, mas produz arrependimento, produz vida. Lance o seu passado depois disso, depois de se lembrar dele, depois de se arrepender profundamente por ele, lance-o no mais profundo mar do esquecimento e siga em frente. Siga em frente. Tem pessoas que às vezes falam para mim: ah, Jazinho, eu perdoei tal pessoa que fez isso ou aquilo. Você jogou no mar do esquecimento. Se a pessoa chegar diante de você... Eu lembro que eu passei uma situação muito interessante. Eu sofri na época de ensino fundamental, principalmente. Eu sofri muitas brincadeiras. Hoje chama de bullying, né? Naquela época eu não chamava de bullying. Mas por a gente ser nordestino, cheguei num colégio em São Paulo e tal. E as pessoas, né, faziam muita brincadeira com o meu sotaque e tal. E aí, eu lembro que teve um professor que entrou na história lá, e ele não gostava de mim. Eu sei que ele não gostava de mim. Não gostava de mim, ele me tratava mal. Uma vez me expôs na frente da classe toda, né? Eu tinha 11 anos de idade, e eu fiquei mal, né, com aquilo. E aquele professor tratava só com respeito, né? Tratava com respeito e tal. E alguns anos depois, né, eu já tinha liberado perdão, já tinha orado sobre isso. E aí um dia, depois eu já estava formado na faculdade, e um dia eu fui procurar trabalho, né? Procurar trabalho nessa escola, porque lá eu dava aula de musicalização infantil e tal. Eu fui procurar procurar dar aula nessa escola, e quando eu chego lá, né, aquele professor agora era o diretor da escola. E eu fiquei sabendo que era ele o diretor. Eu falei: meu Deus, né? O cara não gostava de mim naquela época. Agora eu vou lá, né, pedir trabalho pro cara. Aí eu orei. Senhor, eu liberei o perdão. Eu o perdoei. Eu, sabe, não tenho mais problema com isso. Eu quero ver como Esaú viu o rosto de Jacó, como quem vê o rosto de Deus. Aliás, Jacó viu o rosto de Esaú como quem via a face de Deus. E eu orei, fiz uma oração simples e fui lá. Quando eu cheguei lá, cara, o homem me olhou, abriu um sorriso, falou: Jason! O pessoal me chamava de Jason, tá, gente? Naquela época. Agora só virou Jazinho. Mas falou: Jason, você tá aqui, poxa, eu não acredito e tal. E me deu um abraço, eu fiquei olhando assim: sério? E aí eu aproveitei, dei um abraço nele também e falei: ô professor, não vou falar o nome dele não, né? Tá gravando aí, vai pro YouTube. Então, eu dei um abraço nele e tal, a gente passou um tempão conversando. E eu saí dali, depois eu nem trabalhei lá, né? Mas eu saí dali, eu falei: cara, Deus me trouxe aqui só para isso. Deus me trouxe aqui só para isso. Para eu entender que o passado ficou realmente no passado. Que aquela ferida lá, quando eu tinha 11 anos de idade, ela não existe mais. Ela não pode ser mais levada em conta. E eu saí daquele dia lá, né, com um amigo. Tive uma conversa com um amigo. Eu falei: uau, esse passado foi para o mar do esquecimento. Amém? Mas nós estamos falando de uma coisa nova. Amém? E qual é o grande problema do novo? O novo dá medo, não é verdade? Sim ou não? O novo dá medo na gente. A gente fica morrendo de medo daquilo que é novo. Por quê? O novo provoca resistência, porque nós tendemos a nos sentir confortáveis quando nós já sabemos como as coisas vão acontecer, não é verdade?
A gente sabe como as coisas vão acontecer, então a gente se sente seguro, né? A gente sabe, poxa, aqui tem, sabe? Aqui tem, né, um púlpito, aqui tem, sabe, aqui tem uma escada, então eu já sei como é que as coisas funcionam, eu não vou tropeçar. Mas quando você vai para um lugar novo, você se sente inseguro. O novo dá medo. Por quê? Porque quando a gente vai para alguma situação nova, a gente sente que não estamos no controle. E quando a gente não está no controle, cara, a gente fica completamente inseguro. Mas eu quero te dizer, queridos, que eu e você precisamos abrir mão do controle da nossa vida, amém? Nós precisamos aprender a ter fé. Hebreus 11, versículo 1 diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento. É firme, diga, fé é firme. Eu gosto de que a gente entenda exatamente o que o versículo diz. A fé, ela é firme. Ah, Jazinho, mas eu não estou vendo, parece que eu estou pisando numa geleia, parece que eu estou pisando na nuvem quando eu vou querer andar pela fé. Não. A Bíblia diz que a fé é o quê? Firme. A fé é o firme fundamento. É um alicerce firme das coisas que se esperam. E a fé é a prova. É a prova concreta, é a prova material das coisas que não podem ser vistas. Poxa, a fé é firme e a fé é a prova. Tem pessoas que falam, poxa, não, mas isso não vai acontecer. E aí você diz, vai. Mas como vai acontecer? Que prova, que sinal você tem disso? A fé. A fé é a prova. A fé é a prova. Sim ou não? Você entende essa palavra, queridos? Tem alguém aí ainda, não? Amém? A fé é a prova. Então você não precisa ter medo do novo. E é por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando nós não temos fé, nós estamos dizendo para Deus assim, Deus, olha, o Senhor está dizendo isso para mim, a tua palavra diz isso para mim, mas como eu não estou vendo com os meus olhos físicos, então eu não acredito em você. É isso que nós estamos dizendo quando nós não temos fé. Quando nós não desenvolvemos a fé por meio da palavra de Deus. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós estamos duvidando daquilo que Deus diz, simplesmente pelo fato de os nossos olhos carnais não poderem enxergar. Sempre que nós temos medo, a gente ofende a Deus. É como se a gente dissesse para Ele que a direção que Ele nos dá não é tão perfeita e nem é tão confiável assim. Eu preguei aqui, pouco tempo atrás, sobre o apóstolo Pedro andando sobre as águas. Falei super bem de Pedro aqui, né? Mas hoje eu quero falar um pouquinho do lado negativo da história. Pedro, ele, quando andou sobre as águas, ele estava indo para uma situação nova, sim ou não? Era uma situação nova. Ou é comum você andar sobre a água? Ah, não, hoje o que você fez? Hoje eu fui lá, tinha uma piscina, eu fui e andei ali sobre as águas. Não é algo normal. Definitivamente não é algo normal. Então ele foi para uma situação nova. Uma realidade nova. A realidade de andar sobre as águas. Mas aí ele teve medo. Ele teve medo, né? De repente ele chegou ali e falou, sabe, que loucura é essa de andar sobre as águas? Quem já se viu um homem andar sobre as águas? Ele já estava andando. E aí ele afundou. E quando ele afundou, Jesus o repreendeu. Jesus repreendeu a ele dizendo o quê? Por que duvidaste? Por que você duvidou, homem de pequena fé? Por que você duvidou, Pedro? E da mesma maneira, queridos, nós vivemos situações onde Deus está olhando para a gente falando, por que você está duvidando? Só porque é novo? Só porque você não vivia isso antes? Só porque você não agia assim antes e eu estou mandando você agir agora? E aí você duvida? Cara, começou outra coisa agora. Sabe, aquele capítulo acabou, agora vai começar outro capítulo. Então, ande no sobrenatural. Não tenha medo do novo. Desde que
Ele esteja no controle. É interessante a oração de Jesus em João 17, quando ele chega e fala: Pai, sabe, eu quero que onde eu estiver, eles estejam também comigo. Você percebe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: onde eu estiver, eles estejam comigo. Isso quer dizer que não importa onde seja, não importa qual situação seja, desde que nós estejamos com Ele. Então você não precisa pensar: poxa, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer mês que vem? Onde eu vou estar? Qual é a situação? Qual é o emprego? Qual é o trabalho? Vai ter gasolina amanhã? Vai ter busão? Né? Você não precisa pensar nisso. Só precisa pensar o seguinte: Jesus está comigo? Jesus está comigo? Se Ele estiver comigo, cara, pode acabar a gasolina do mundo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem uma música do Daniel Souza que eu gosto muito, da época do Frutos do Espírito, onde ele diz: Tua presença ao meu lado certifica-me que nunca poderei ser derrotado. És minha rocha inabalável, Jesus, Jesus. A ti pertence a vitória. Tu és poderoso, tu és soberano, Jesus. Ele está dizendo: não importa o que esteja acontecendo, a tua presença comigo, Jesus, me dá a certeza de que nunca eu vou ser derrotado. Imagina, o inimigo vindo contra você, sabe? Negócio do irmão mais velho na escola, né? O irmão mais velho, eu lembro quando eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, né? Meu irmão é 1 ano e meio mais velho que eu. Aí quando eu estava no pré, né, que lá em Recife chamava alfabetização, meu irmão já estava na primeira série. Aí vinham os meninos mexer comigo, falavam: mexe comigo não, meu irmão está na primeira série, cara, né? Meu irmão está na primeira série, né? E a gente se sente seguro com isso, né? Porque nessa idade, né, 1 ano e meio faz uma diferença grande, né? O cara já era grandão, né? Eu ainda era miudinho, né? Nessa idade, 5, 6 anos, até 7 anos, né? Faz uma diferença. Então, queridos, é exatamente isso. Você tem Jesus com você. Vem o inimigo, vem uma situação adversa, mexe comigo não, meu irmão mais velho está aqui, está comigo, né? Jesus, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos, diz a palavra de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho, ele que vai nos proteger. Então não tenha medo do novo. Sabe por quê? Essa nova realidade que Deus está colocando na nossa vida precisa ser encarada com naturalidade. Para quem anda com Cristo, é normal andar sobre as águas. Diga para alguém do seu lado aí: quem anda com Cristo deve achar normal andar sobre as águas. Quem foi o primeiro que andou sobre as águas? Não foi Jesus? Sim ou não? Então, se ele anda sobre as águas, é normal. Normal. Passar por cima dos problemas é normal. Amém? O novo traz consigo os milagres de Deus. O versículo que nós lemos diz o quê? Um caminho no deserto, rios no ermo, num lugar isolado. Milagres. Milagres. De repente o Senhor faz um caminho aprazível no deserto. O Senhor coloca rios em lugares secos e áridos na tua vida. De repente tudo muda. Uau! Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei interessante, né? Demora muito tempo para tudo acontecer de repente, né? Deus prepara você durante anos. Aí, entre aspas, né? De repente, tudo acontece. Então o Senhor quer trazer algo novo. O Senhor quer trazer algo sobrenatural, algo poderoso. Mas existe um detalhe que a palavra de Deus nos ensina aqui.
que está no começo desse versículo 3 do capítulo 44 de Isaías. Ele diz: eu derramarei água sobre o... Sobre quem? Sobre o sedento. A pergunta é: você tem sede? Você tem sede de Deus? Você tem sede mesmo de Deus? Existe algo dentro de você que está desesperado por conhecer Deus? Você tem fome de Deus? Sabe quando você está com fome? Aquela fome que é desesperadora e você passa num lugar, sente um cheiro de comida, sabe aquele que mora em apartamento, né? E chega um certo horário, você começa a sentir o cheiro do almoço e do jantar de todo mundo. Só na sua casa não tem aquele cheiro ainda, né? Quem mora em apartamento sabe. Você começa a sentir, né? Aquele cheiro de cebola fritando com alho, carninha, né? Tá com fome? Né? Você começa a sentir, e aí de repente você se lembra que tá com fome, dá vontade de bater na casa do vizinho e falar: ô querido, arruma um pratinho para mim aí. Meu amado, a palavra de Deus diz que Ele vai derramar torrentes do Espírito Santo, mas só sobre os que têm sede. Hoje eu estava na aula de capacitação dos nossos novos líderes aí, falando sobre isso. A gente deu um desafio, querido: busca o Espírito Santo. Depois eu quero ouvir um testemunho seu de como foi essa sua busca. E eu senti que não tinha entendido ainda exatamente o que eu queria dizer com aquilo. E aí eu ministrei sobre eles, passei um videozinho muito interessante, que eu gosto muito, sobre isso. Depois nós oramos, o Espírito Santo trouxe um quebrantamento. E eu estava dizendo: não é você simplesmente abrir sua Bíblia, fazer uma oração de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, e beleza, pronto, já cumpri a minha tarefa de hoje, então fecha a Bíblia e fala: poxa, nada aconteceu. Não é assim. É o seguinte: o que acontece com você se você não beber água? Um dia inteiro. Oi? Sede. Você vai ter sede. O que acontece com você se você não beber água 2 dias inteiros? Muita sede. Muita sede. Eu já fiz jejum assim sem água, né? Vai dando do 2º para o 3º dia, a saliva começa a ficar grossa. Você entra num estágio assim, um desespero, é um negócio muito louco, é muito maluco. Aí se você fica 3 dias sem beber água, o que acontece? Você está desidratando. Você está começando a morrer. Você está começando a morrer, cara. Se você ficar 4 dias sem beber água, os médicos dizem que você provavelmente vai morrer nesse 4º ou no 5º dia no máximo. Você morre. Você morre. Você morre sem água. Você entende agora o que quer dizer: eu derramarei água sobre o sedento? Eu derramarei o meu espírito sobre os que têm sede. Significa sobre aqueles que entendem que se não tiverem a minha presença, eles vão morrer. Eles vão morrer espiritualmente. Eles não vão poder sobreviver. Eles não vão resistir. O pecado vai reinar sobre eles. A maldição vai vir sobre suas vidas. Queridos, isso significa: eu derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Hoje, o Senhor te trouxe aqui para receber uma coisa nova. Sobre aqueles que têm sede, o Espírito Santo vai vir como torrentes sobre os corações que estavam secos. Aquilo que é velho é a sequidão, é seco. O novo de Deus são as torrentes de água sobre as nossas vidas. Mas muitos preferem continuar no deserto só porque o deserto já é uma realidade conhecida.
tem medo do novo, então permanecem no deserto porque ali ele está acostumado. Ele está acostumado a viver daquela maneira, a viver de algumas poucas gotas que ele consegue. O Senhor quer muito mais para nós, queridos. O Senhor te convida a dar a mão para Ele. E de mãos dadas pular junto com Ele em direção ao desconhecido. Quando alguém chega, eu fico imaginando às vezes. Eu nasci na igreja, então às vezes eu tenho que fazer alguns exercícios de imaginação para entender, né, o coração das pessoas, né? Eu faço isso às vezes. Poxa, pensando na pessoa que nunca veio numa igreja, que nunca sentou e assistiu uma pregação. A pessoa que está aqui pela primeira vez e tal. Poxa, como é que pensa assim? O que sente no coração? Talvez eu possa entrevistar algumas pessoas, mas não vou fazer isso não. Mas eu fico pensando, poxa, a pessoa chega aqui e de repente ouve falar sobre água, sobre ter sede de Deus e isso e aquilo outro, mas é uma realidade desconhecida. É algo novo completamente. Mas se você der a mão para Ele, você pode pular junto com Ele rumo ao desconhecido. Se você estiver de mãozinha dada com Jesus, com o Senhor da nossa vida, se você está sentindo algo poderoso no teu coração enquanto eu falo essas palavras, não tenha medo. Pule com Ele rumo àquilo que é desconhecido hoje para você. Porque esse descobrimento vai ser glorioso. Confie nele para chegar no profundo das águas do Espírito Santo. O seu Espírito virá sobre nós. Mas a grande pergunta para nós hoje é: nós realmente temos sede de Deus? Tem pessoas que eu já, com o coração queimando, falando, cara, Deus fez isso na minha vida, o Espírito Santo, Ele é poderoso, Ele vai impactar, Ele vai fazer. E você sente ali uma frieza. E você olha e fala, não tem sede. E você vai para sua casa e começa a orar, Senhor, coloca sede. Nós temos sede, queridos. Nós desejamos ver os caminhos no deserto e os rios no ermo. Nós vamos pagar o preço para ver isso. Nós continuaremos confiando enquanto estamos no deserto e ainda não vimos rio algum. Você vai continuar confiando. Você tem sede, querido? Eu não vou pedir para você perguntar isso para ninguém. Eu quero que você pergunte isso para você mesmo. Faça uma reflexão agora. Pense, poxa, será que eu tenho tido sede de Deus? Será que os meus movimentos na minha vida, eles são nessa direção? São na direção de, Senhor, eu preciso de algo de Ti. Sabe? Será que você já sentiu a sensação de, olha, Deus, se você não se mostrar para mim, se o Teu Espírito não se revelar para mim, olha, parece que eu vou morrer se isso não acontecer. Assim como eu morreria sem beber água. A nossa sede pelo Espírito precisa nos levar a uma busca desesperada por Ele. E hoje o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Está instigando a tua sede. Ele está instigando a tua sede. Ele está pondo sal no teu paladar espiritual para que você tenha sede. Olhe para o deserto. Veja um caminho ali. Olhe para o ermo e veja. Ali existem rios. E você vai receber dessas águas do poderoso Espírito Santo. Uma coisa nova acontecerá por esses dias. Uma coisa nova vai acontecer hoje aqui na tua vida. Amém? E quando essa coisa nova acontece, queridos, o Senhor produz uma mudança radical em nós. Uma mudança radical, tremenda e poderosa começa a acontecer em cada um de nós. O novo de Deus sempre nos leva a dar meia volta e voltar
pelo caminho de onde nós estávamos indo, a fazer o caminho no sentido contrário. Não é possível conviver o novo com o velho. Hebreus capítulo 10, verso 9. A palavra de Deus diz assim: então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele, Deus, cancela o primeiro padrão, as primeiras coisas, para estabelecer o segundo. Deus, ele remove, ele retira, ele cancela o primeiro para que se estabeleça o segundo. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Amém? Então, para que Deus possa trazer o novo, ele precisa remover o velho. Meu amado, não dá para conviver as duas coisas ao mesmo tempo. Para receber o novo, é preciso abrir mão do velho. A mudança é radical, mas o resultado é glorioso. Eu estava dizendo hoje na célula também que eu não entendo quando as pessoas falam muito sobre essa questão de não, isso é muito radical, essa posição é radical, ou isso é radical, quando você vê algum princípio da palavra de Deus. Sabe por que as pessoas falam isso? Porque elas gostam de um evangelho fácil. Elas gostam de um evangelho soft, light. Elas gostam de algo que não dê trabalho. A gente vive em tempos de coisas automáticas, de coisas rápidas, de coisas, muito imediatas. A um clique de distância, não é assim? E aí as pessoas, quando veem um evangelho mais literal na palavra de Deus, falam, não, isso é radical. Mas o que é radical, queridos? Para mim, radical é uma pessoa que tem todo o poder, que tem toda a glória, dono de tudo, que reina absoluto, que por meio da sua palavra os mundos vieram a existir. Um dia, essa pessoa se levantar do seu trono, remover a sua coroa da cabeça, entregar o seu cetro, tirar o seu manto e dizer, olha, eu vou deixar de ser Deus, eu vou lá me tornar um bebê de 50 centímetros, pesar uns 3,5 kg, para poder salvar aquele monte de gente que não presta. Aquele monte de gente que me detesta. Aquele monte de gente que prefere o pecado do que a mim. E ele fazer isso, e abrir mão de tudo, e descer. E mais, correndo o risco de falhar, porque ele se tornou homem e foi tentado. E se não houvesse o risco dele falhar, a tentação não seria real. Não é verdade? Que tentação pode ser real se não há o risco de falhar? A Bíblia diz que ele veio como o último Adão, e se ele era como Adão, ele podia ter falhado, assim como Adão falhou. Ele arriscou tudo. Jesus arriscou tudo. Toda a sua honra, toda a sua glória, todo o seu reino, todo o seu poder, por amor a mim, por amor a você. Você entende isso, querido? Você consegue alcançar a dimensão e a profundidade disso? Isso é ser radical. Isso é ser radical. Não, eu não vou mais numa balada, eu sou radical agora. Imagina, cara. Isso, eu deixo de fazer alguma coisa porque eu recebi algo muito melhor da parte de Deus. Isso não é ser radical. Isso é ser grato. Amém? Isso é ser grato por tudo que Ele fez por nós. É preciso abrir mão do velho para que venha o novo. O apóstolo Paulo é talvez o maior exemplo dessa mudança. Ele era um perseguidor da igreja.
Mas quando Deus estabeleceu o novo, ele não pensou, não, poxa, eu vou avaliar melhor. Eu vou pensar aqui durante 1 mês ou 2 meses, 3 meses, 1 ano, e aí eu vou ver o que eu faço com essa mudança. Não, 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 não. Quando Paulo teve a sua transformação, ele viu milagres, poder. A Bíblia fala que até um lenço que Paulo usava, às vezes Paulo não podia ir no lugar, pegava até um lenço. Hoje em dia usam mal esse versículo, né? Mas enfim, não vou me aprofundar nisso. Mas ia lá e a pessoa, naquele lenço que Paulo curava os enfermos. Tanto poder que havia, porque o novo de Deus se manifestou. Ele viu milagres, viu poder, viu curas extraordinárias, viu milhares de vidas entregues a Jesus Cristo. Pessoas transformadas. Viu também perseguições, prisões. Mas ao fim da sua vida, ele pôde olhar para os seus discípulos e dizer: olha, não tem problema as situações difíceis que eu passei. Sabe por quê? Porque eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. E sabe o que vai acontecer assim que cortarem o meu pescoço? Assim que cortarem o meu pescoço, eu vou chegar ali e vai haver uma coroa de justiça esperando por mim. Uau! Não é de tirar o fôlego um negócio desse? Eu não sei você, cara, mas quando eu penso na atitude de Paulo, ele não temeu o novo de Deus. Ainda que ele fosse perseguido, valia a pena, porque eu vi milagres, eu vi gerações, eu vi cidades e nações se entregando a Jesus Cristo. Eu vi cegos enxergarem, coxos andarem. Eu vi. Deseje, queridos, hoje essa mudança radical. Porque o Senhor tem uma coisa nova. Ele tem algo novo para você hoje, amém? Uma coisa nova para te entregar. Algo tremendo, algo sublime, algo poderoso. Tem expectativa na presença de Deus. E para terminar, eu queria só fazer uma analogia, uma comparação para você entender qual é a expectativa que você deve ter. Imagine uma criança, 4 anos, 5 anos. E aí, o pai ou a mãe dessa criança, o responsável, não tanto faz, não importa, chega com uma caixa deste tamanho. Você sabe que criança, né, o que importa é o tamanho da caixa, né? E aí, e você chega com uma caixa grande, com um embrulho bonito, e tem um laço ali. E você chega diante daquela criança e fala assim: surpresa, tem algo para você aqui. Como é que fica essa criança, meu querido? Como é que o coração dela fica? Você com certeza já foi essa criança um dia, né? A criança, ela não se aguenta. Se você disser para ela: você vai só abrir amanhã, pronto, acabou. Ela vai morrer se ela não abrir naquele dia. Não é verdade? Tem pais que fazem isso, mostra o presente e fala só em tal data, né? Isso é uma tortura. Por quê? Porque a expectativa da criança é de o que tem ali, eu preciso daquilo, eu tenho que abrir aquela caixa, eu preciso daquele brinquedo, eu preciso brincar com aquilo, eu preciso disso agora, é algo novo para mim. E a palavra do Senhor diz que se nós não formos como crianças, nós não vamos chegar ao reino dos céus. Se a tua expectativa pelo novo de Deus não for desse jeito, querido, não for assim. Ai, o que Deus tem para mim hoje? O que vai ter naquele culto hoje? Ai, não, eu preciso ir na célula. Ai, meu Deus, Senhor tem algo para mim, eu preciso orar. Eu preciso abrir minha Bíblia. Deus vai falar comigo. Eu quero o novo. Eu quero o novo de Deus, Senhor. Eu não quero mais isso que é velho. Tira de mim, Senhor. Eu quero o novo. Essa expectativa que você tem, fique de pé. Eu quero orar com você.